Segunda Samuel, capítulo 21, versículo 8. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulalita. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias dos princípios da ceifa, da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si, sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que Rispa, filha de Aiá, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos viver a Tua palavra nessa noite, então fala conosco, Senhor, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Eu quero agora declarar que caia por terra todo empecilho, toda barreira seja desfeita agora, no nome do Senhor Jesus, e que essa palavra se manifeste, Senhor, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje é Dia das Mães. Glória a Deus, aleluia. Só mãe mesmo. Então eu quero deixar uma palavra, uma mensagem para as mães nessa noite aqui, apropriada. As mães que estão desse lado, do meu lado direito, vem aqui para o meu lado esquerdo, vem aqui, desse lado. Isso, pode vir. Venha para cá. Isso. Eu vou pregar para as mães. Não que os outros também não possam receber, vão receber. Mas eu quero pregar para as mulheres dessa igreja. Então eu quero que sente aqui. Isso. Aí. Hoje o culto é para vocês. E é de vocês. Isso. Pode vir. Então meio assim. Faz tempo que eu não faço isso, né? Ó. Viu? Aí. Fiquem à vontade. Você que está recebendo as mães desse lado, fala para elas, pode ficar à vontade. Isso. Glória a Deus. Procura um lugarzinho, se aconchegue. Isso. Olha que bênção. Uma salva de palmas para todas as mães. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. A palavra do Senhor nos fala aqui sobre essa mulher chamada Rispa. Quem é Rispa? Mãe, como você. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, quem era? Ela era concubina do rei Saul. O rei Saul aqui já morreu. Davi é que está no trono. E essa mulher, ela era concubina, ou seja, ela só não era a rainha, mas ela tinha todos os direitos. Ela tinha tudo aquilo que desfrutava de todos os prazeres do palácio real, e ela teve 2 filhos com o rei Saul. O rei Saul morreu, e agora ela tem viúva com 2 filhos do antigo rei de Israel. Essa mulher aqui, chamada Rispa, só para fazer um adendo aqui, abrir um parênteses, ela casou com Saul, aí Saul morreu. Diz a história que depois de casar com Saul, ela vai casar com Joabe, que era o chefe da guarda de Israel, ou seja, era o chefe da guarda de Saul. E Joabe também tinha morrido aqui já, ou seja, ela já era viúva 2 vezes. No terceiro, pelo jeito, não teve nem pretendente mais, porque depois que ela enterrou 2 maridos, mas não é essa a história. Ela está aqui e ela tem 2 filhos, e agora ela vai o quê? Perder os 2 filhos que ela tem. Por que ela vai perder os 2 filhos? A Bíblia diz que ela vai perder por conta de uma situação que o seu marido provocou, Saul provocou. Porque lá atrás a Bíblia diz, na história de Israel, que Josué havia feito um acordo
com os gibeonitas, de que eles não entrariam em confronto. E a Bíblia diz que no reinado de Saul, Saul se levantou contra os gibeonitas e matou grande parte daquele povo. E por conta daquilo, o acordo que lá atrás Josué fez foi quebrado. Por conta disso, agora eles estão cobrando. E a terra aqui está numa seca tremenda. O povo está numa seca, não chove faz muito tempo aqui nesse lugar. E aí o próprio rei Davi vai questionar o que estava acontecendo. E Deus vai falar com Davi o que está acontecendo. Porque o que Deus não gosta, irmão, é quando você faz um pacto, quando você faz um acordo, você quebra ele. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é que você quebre os pactos, os votos que você faz. É princípio, irmão. Quando a gente quebra um voto, vai pagar preço. E a Bíblia diz que o voto que Josué fez lá atrás, Saul quebrou. E ele matou os gibeonitas. E o que acontece agora? Davi vai questionar e vai consultar o Senhor, por que a terra está em seca e o povo está perecendo, e Deus vai falar que é por conta da quebra do acordo que foi feito lá atrás. E aí a Bíblia diz que Davi vai até os gibeonitas vão dizer assim: olha, a gente não quer dinheiro, a gente não quer nada de vocês, a gente não quer matar nenhum israelita, a gente não quer dinheiro de vocês, o que a gente quer, na verdade, é que por conta do que Saul fez com o nosso povo, que a sucessão dele, que aqueles que são da família dele, do legado dele, paguem por tudo aquilo que ele fez. E eles vão pedir 7 filhos de Saul. Aí chegamos nessa parte, aonde? A Bíblia diz que essa mulher chamada Rispa tinha 2 filhos com Saul, e a outra tinha 5. Esses 7 filhos vão ser oferecidos aos gibeonitas, e a Bíblia diz que eles serão enforcados. Irmão, quando a gente, assim, parece até uma história triste, a gente olha assim: nossa, mas por quê? Por que aconteceu tudo isso? Por que Davi permitiu? Irmão, é o preço do voto quebrado. O próprio Deus permitiu isso. Por quê? Porque o voto e a aliança, aquilo que foi falado, aquilo foi quebrado. E às vezes eu vejo que nós vivemos uma geração de pessoas que não têm palavra. Pessoas que fazem um voto de manhã, mas que no meio-dia aquele voto já foi quebrado. Então presta atenção quando você falar alguma coisa para Deus e não cumprir, porque isso para Deus é muito sério. Às vezes a gente não leva a sério aquilo que a gente fala com Deus, mas Deus leva muito sério quando você abre a sua boca e fala algo, irmão. Presta atenção nisso. Porque os 7 filhos vão agora. Agora, que tragédia que se instalou na casa dessa mulher chamada Rispa. Por quê? Ela desfrutava do bem e do melhor. Ela era ali, princesa no palácio, os seus filhos tinham ali do bem e do melhor, e de repente o marido morreu. Mas ela ainda tinha os filhos, só que agora ela já não era mais a princesa do palácio. Ela já não era mais aquela que desfrutava dos prazeres reais. Agora ela era simplesmente uma mulher. Mas ela ainda tinha os filhos. E agora? Agora ela vai perder os filhos também. Já não bastava perder o marido, agora perde os filhos, ou seja, uma tragédia se instala dentro da família, dentro da casa dessa mulher. E o que chama atenção, e que eu quero compartilhar com você nessa noite, é as atitudes e o comportamento dessa mulher, quando toda essa tragédia vai se instalar dentro da casa dela. Porque para qualquer um seria difícil. Ela vai ter as primeiras percas, aí agora ela vai perder os filhos. E pensa, porque a Bíblia vai narrar aqui, você leu, o quê? Ela vai estar lá, agora os filhos dela vão ser levados para o meio da praça, os filhos dela vão ser enforcados, e ela está ali vendo tudo isso. Essa tragédia está se instalando e ela está vendo tudo que está acontecendo. Primeiro perdeu o marido, agora vai perder os filhos. Que dificuldade para essa mulher em lidar com uma tragédia tão grande dentro da família. E tem horas na história da nossa vida que tragédias parecidas com essa se instalam. E que precisa ter muita força para poder passar por isso. Porque ela vai perder as coisas que ela mais amava. Ela vai perder os entes da família. Aqueles que ela tinha amor. Perdeu o marido e agora perde os filhos. Como é difícil quando se instala dentro de uma família um percurso a qual não é o natural. Por quê? Porque agora é uma mãe vendo os filhos morrerem. E é muito difícil para uma mãe isso. Isso não é o natural. E ela vai ter que lidar com esse acontecimento. E muitas vezes, dentro da história da nossa vida, a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas como lidar com essa situação? Com essa tristeza toda?
Porque a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela está ali, ela está vendo tudo isso. Mas a primeira coisa que a Bíblia nos fala aqui, ó, sabe o que me chama a atenção aqui? É que existem duas coisas. Primeiro, os 2 filhos de Rispa e os 5 filhos de Merabe. É engraçado que a Bíblia agora vai transcorrer e vai falar só sobre Rispa. Não vai falar sobre Merabe, porque tem diferença. Nem toda mãe é igual, nem toda mulher é igual. Nem todas são iguais. Nós não vamos mais ver a história falar sobre essa mulher chamada Merabe, apesar dela ter perdido 5 filhos, que também eram filhos de Saul. Mas a Bíblia não vai dizer, só vai falar sobre Rispa. Porque tem diferença. É você que faz a história dentro da sua casa. É você que escreve a história da tua família. Tem diferença. Você pode escrever uma história que vai ficar no legado para a eternidade, e você será lembrada ou será esquecida. É você que determina. É você. Como é que você vai ser lembrada? Porque nós estamos falando de Rispa até hoje. E de Merabe? Não. O que aconteceu com Merabe? Sei lá. A Bíblia não menciona. Mas o amor e o carinho de Rispa era tão grande que até hoje nós estamos falando dela. Milhares e milhares de anos depois, e a gente fala dela aqui, das atitudes e do comportamento dessa mulher. A Bíblia diz que ela estava ali, desde o princípio. Os filhos sendo enforcados, mortos. Os filhos estão ali. A Bíblia vai presta atenção numa coisa aqui, ó. É Bíblia. E eles estão ali, ela, desde o princípio da ceva. Quando que é isso? Lá, mais ou menos na época de março, abril, quando vai entrar a primavera. Porque a gente às vezes atropela a Bíblia, tá? Então, a Bíblia diz que ela está lá, o filho foi morto, e ela ficou lá, e os filhos estão ali. Não, presta atenção numa coisa. Bíblia, para você e para mim. Desde o início da ceva. Que época que é essa em Israel? Mais ou menos por volta de março para abril. Até o princípio das águas. Que época que é o princípio das águas? Por volta de setembro, outubro. Não chove antes lá disso. É essa época. Não tem jeito. Entendeu? Então assim, ó. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Essa mulher vai ficar ali com os filhos dela por 5 meses. Você entende isso? Só que assim, ó, os filhos dela estão mortos ou estão vivos? Mortos, mas ela está ali. Ela está ali. Irmão, presta atenção numa coisa. Primeira coisa, eu vou abrir um parênteses aqui. Que amor é esse? Que amor é esse? Eles já morreram, mas ela está ali cuidando deles. Eles estão mortos, mas ela está cuidando. Eles já não podem mais dar nada para ela, porque eles morreram. Esse é o amor de uma mãe, é um amor incondicional, um amor que dá sem esperar nada de volta. A mãe, ela ama um filho, ela cuida de um filho sem esperar um retorno, ela não espera um retorno. No dia das mães, é assim, né? Mãe, o que você quer de presente? Ai, filho, só você já está bom para mim. Eu estou falando besteira aqui. A maioria das mães vem com essa máxima. Os filhos adoram, viu? Ai, filho, o importante é ter você comigo. Mãe, o que você quer de presente? Me dá um anel de brilhante, um carro, né? Ô filho, me dá meia dúzia de sapato, né? Não, ai filho, só você tá bom para mim. Para com essa besteira, irmã. Quando seu filho vier pedir, o que você quer ganhar, mãe? Fala o que você quer. Esse papo que só você tá bom. Por quê? Por que mãe é assim? Porque mãe, ela tem um amor assim, ela só quer amar. Ela não se importa se tá tendo a devolutiva. Ela não importa se está tendo retorno. Ela ama, é o filho dela. Os filhos dessa mulher estão mortos. Não pode dar mais nada. Mas ela está ali. Não é um dia, não é 2. Ela não está velando eles. Ela vai ficar ali por 5 meses. Vai começar a apodrecer. Não, aí falar é fácil, mas vamos lá. Por quê? Porque vai começar a se deteriorar, vai começar a apodrecer, feder, um monte de coisa. Ninguém quer nem passar perto, mas a mãe está ali. Ninguém quer dar mais nada, ninguém quer mais nem olhar mais. Todo mundo vai achar feio, podre, fedendo. Todo mundo quer distância, mas a mãe não. A mãe está ali, ela está do lado, ela está próxima. Isso é amor.
Mãe é assim, mãe é desse jeito. Pensa depois de um mês. Meu, rispa não passa ali não, rispa. Rapaz, o que é aquilo? É a mãe e os filhos dela. Morreu faz 2 meses. Rapaz, como que ela aguenta? Tem filho que é só mãe que aguenta, irmão. Tem filho que ninguém aguenta não. Tem filho que ninguém quer estar 1 dia, 2. Mas a mãe, a mãe está ali. Entendeu? Tem filho que ninguém dá mais nada. Tem filho que muita gente já dá como morto. Daí não sai mais nada não, hein? Daí esse aí não dá mais nada. Desse aí não vem mais nada. Esse aí, socialmente já morreu, espiritualmente já morreu, esse aí não vai ser mais nada, mas a mãe está ali do lado, a mãe ama, a mãe ampara, a mãe cuida. Por quê? Porque a Bíblia diz que o que está acontecendo aqui, a Bíblia vai dizer que o quê? As aves durante o dia vão vir querer comer, porque está apodrecendo, e de noite as feras, mas ela está ali, pensa. As aves vêm e ela está protegendo. Com qual recurso? Com o que ela tiver na mão. Porque a Bíblia não diz que ela estava armada, ela tinha não sei o quê. Não, o que tinha na mão. Mãe é assim, ela usa do que tiver para proteger o filho. Ela é assim, para cuidar do filho, ela usa o que tiver. E pensa à noite, hein? As aves, talvez era fácil as aves. Mas e de noite? Escureceu. Não tinha claridade que nem nós estamos aqui. Pensa naquele escurão. Não tinha luz na rua, igual a gente vê aí. Está no escuro, aí vai chegar as feras, vai chegar os lobos, vai chegar os leões. E ela está lá tentando proteger, frágil, mas tentando proteger. Tem mãe que ela tem meio metro, o filho parece aqueles, desse tamanho, mas ela protege porque não é tamanho, ela está protegendo, ela protege com as armas que ela tem, entendeu? E as aves vêm ali, às vezes as aves, e mãe é mãe, hein? Mãe sabe, tá? Porque as aves parecem até indefesa, mas ela sabia que as aves queriam o quê? Queriam destruir aquilo que eram os filhos dela. Então ela protegia, espantava. De noite, as feras, coisa grande, e ela não se amedrontou. Mãe para proteger filho não tem medo não. Ela pode ter medo por qualquer outra coisa, mas menos para proteger os filhos. É aquela velha história, né? Ela vira também uma fera. Quer conhecer a mãe, mexe com os filhos, né? Mexe com os filhos, pode mexer com qualquer coisa, pode falar dela, pode. Agora, não mexe com os filhos de mamãe, entendeu? Não mexe com os filhos de mamãe, que daí é complicado, você entende? Então ela defendia com as armas que ela tinha. A Bíblia vai dizer que ela vai pegar um pano de saco. O que era um pano de saco? Pano de saco era para identificar as pessoas quando elas estavam se humilhando, era para identificar a humildade. Mas a Bíblia vai dizer que ela vai pegar esse pano e vai colocar sobre a rocha. Mesmo no tempo da humilhação, da perca, os filhos dela estão ali depositados, já não dão mais nada, mas ela vai ali ela vai construir uma tenda, a tenda da humilhação, mas ela está de olho. Mãe está de olho. Ela monta a tenda e ela está ali, de olho em tudo. Eu nunca vi, mãe vê tudo, viu? Meu Deus. Pai normalmente é assim, né? Está banado, você não está vendo? Não estou vendo. Mas mãe, olha, presta atenção, cadê? Quantos jovens tem aqui? Levanta a mão, jovens. Isso, vigia que a sua mãe vê tudo, hein? Rapaz. Mãe é um negócio, minha mãe não está vendo, vai nessa, embarca nessa que você vai ver. Mãe, é assim, o que você tem? Está tudo bem com você? Só estou mandando uma mensagem, é nada, ela já está vendo. Nada não, mãe. Não, eu estou vendo alguma coisa aí. Mãe vê tudo. Ela vê de dia, ela vê de noite, ela vê se o perigo é pequeno, as aves do céu. Ela vê se o perigo é grande, as feras, e ela vai proteger você. Ai, minha mãe só diz não. Sua mãe não está dizendo não, bebê. Ela está protegendo você porque ela está vendo. Ela está vendo o que você não está vendo. Às vezes a gente é meio mortão, meio molão, e não vê. Mas mãe vê. Você não sabe daquela?
Pega o casaco, menino, vai esfriar. Está mó sol. Está mó sol. Mas ela está vendo que vai esfriar. Não põe o pé no chão, menino, que você vai ficar com a garganta ruim. Ah, mãe, nada a ver. Daqui a pouco tu está com a garganta ruim. Tu sai de casa sem a blusa, aí quando chega de tarde, aquele frio, poxa, bem que mamãe falou. Então, a mãe vê tudo. Chega lá com aquele amigo, né? Mãe, isso aqui é amigo. A mãe olha assim e fala, ixi, meu. Eu já estou vendo. Isso aí não é amizade para você. Não, mãe, não, gente fina. Ele é legal, ela é legal. Chega com o namorado. Não, mãe, ele é legal. É o Marcão. Não. Se as mães falou que não é, não é. Pode ter certeza. Mãe enxerga, mãe vê. Não vai que vai dar ruim. Se a mãe falou, eu nunca vi mãe falar alguma coisa e vou falar, aí mãe, viu? Você se enganou, viu? Me fala que hora que a sua mãe se enganou. Porque é aquilo, quando a gente fica velho, bem que falava meu pai, bem que falava minha mãe, então, né? É que a gente não ouve. A gente não ouve. Mas essa mãe, risco aqui, ela está nessa condição, ela vê tudo. E ela está ali para proteger. Mesmo que as pessoas olhem e falem, nossa, está protegendo isso aí. Não adianta você proteger mais ele. Não adianta mais você proteger, porque não dá mais. Mas mesmo assim, ela está ali. O que essa mulher está fazendo aqui? Porque essa mulher é uma israelita. Eles morreram, de fato eles morreram. Mas qual que era a condição aqui? O que ela esperava? Que eles ressuscitassem? Não, não é nada disso. A questão aqui é que eles foram enforcados por conta de um erro de quem? Do pai. Eles não eram merecedores disso. E aí a mãe está aqui o quê? Protegendo a honra, a dignidade deles. Uma mãe sempre vai proteger a dignidade dos seus filhos. Porque o que mais a mãe quer é o quê? É que o seu filho cresça, que ele prospere, que ele progrida. A mãe sempre quer isso. Porque a mãe sempre acredita no filho. Por mais... Ninguém mais acredita, ninguém mais confia, ninguém mais vê uma possibilidade no filho, mas a mãe está sempre ali do lado, sempre olhando, insistindo, guardando, protegendo, porque o que ela acredita? Ela acredita na dignidade, no caráter do seu filho. Essa mulher, porque a Bíblia é muito clara, o povo de Israel não poderia, isso aqui não é culto aos mortos, ela não está fazendo porque ela sabia, ela conhecia a lei, ela sabia que ela não podia fazer isso. O que ela está querendo aqui é proteger a honra dos seus filhos. Eles estão vivendo aquilo que não mereciam, e ela está ali por isso. Porque o que mais uma mãe quer é que seu filho mereça tudo de bom, sim ou não? E as injustiças, porque muitas vezes os filhos são injustiçados, porque são vítimas, é verdade, vítimas de atos. Filhos que muitas vezes vivem o que vivem, por quê? Porque são vítimas de casamentos destruídos, de pais separados. O pai muitas vezes morreu, mas não morreu como Saul. Morreu porque abandonou o lar, deixou a família, deixou o casamento. E os filhos vão ficar com quem? Com a mãe, que vai ser a protetora, provedora, cuidadora, e que vai zelar pela dignidade e pela honra, para que seus filhos sejam alguém. E muitas vezes, por conta do desastre que se abate dentro da casa, os filhos acabam se desestruturando, trilhando caminhos errados, de vício, de erros, e tantos outros. E a mãe é aquela que vai sempre acreditar que o filho dela vai ter dignidade. Não estava nada garantido aqui para ela. Por quê? Porque era o que tinha acontecido. Mas o que vai acontecer? Alguém vai avisar quem? Davi. O rei Davi vai ser avisado de que ela está lá. Rispa está lá, 5 meses. A lei de Israel dizia o quê? Que quando alguém morresse, não poderia o quê? Ficar ali depois que o sol se pôs. Depois do pôr do sol não podia mais ficar ninguém morto. Mas eles estão ali.
E alguém vai dizer: Davi, é o seguinte, ó. A Rispa está lá com os 2 filhos dela, 5 meses que ela está lá. Ó. E o que Davi vai fazer? A Bíblia diz que Davi vai pegar os ossos de Saul, os ossos de Jonatas, os ossos dos 2 filhos dela e vai enterrar junto à sepultura do pai de Saul. A atitude dela e o comportamento dela vai trazer honra para os filhos dela, mesmo depois de morto. Tudo isso por conta da atitude de uma mãe, do comportamento de uma mãe. Por isso que eu estou falando, o que aconteceu? Presta atenção numa coisa. Por que essa mulher está tendo essa atitude? Porque era assim, ó, a lei era clara. Criminoso! Criminoso! Ele não tinha direito à sepultura, ele era jogado às feras. E eles eram tidos aqui como criminosos, porque romperam, Saul rompeu. O que ela não queria? Que os filhos dela tivessem esse destino, porque não era justo para a vida deles. Talvez, mãe, tem tanta coisa que o teu filho está vivendo, e que você fala assim, não é justo que ele viva isso, então. É porque muitas vezes a gente precisa ter esse comportamento. E mesmo que, espiritualmente, o seu filho tenha morrido, mesmo que as pessoas não queiram mais nem se aproximar, não queiram nem mais dar uma chance, abra os seus olhos espirituais, continua orando por ele, continua crendo, confiando, entende? Na hora certa, alguém, eu não estou falando no campo humano, estou falando no espírito, alguém vai chegar para o rei e dizer assim, olha, tem os filhos dela lá, tem o filho dela lá, mesmo, ó, ninguém está dando mais nada, para muita gente já morreu, já não tem, dali, já não sai mais nada humanamente falando, mas Deus ainda pode honrar, Deus ainda pode agir em teu favor. Então olha, eu vou dizer uma coisa, porque talvez você esteja diante de uma situação em que os filhos ou seu filho, muitas vezes, o inimigo está humilhando, escravizando, ninguém dá mais nada, mas abra os seus olhos, continua do lado, ninguém quer estar mais do lado, ninguém aguenta mais estar do lado, mas você está, e pelo fato de você estar, Deus vai honrar. Guarda essa palavra no teu coração. Porque Deus pediu para falar assim para algumas mães aqui hoje. Por isso que eu falei para você sentar. Deus vai honrar. Deus vai honrar. Deus vai honrar. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé.